galerinha, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou professor de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação com números racionais, ou seja, potência e raiz com números com vírgula ou com frações, certo? Primeira coisa que a gente tem que saber, potenciação é muito tranquilo, ela acontece do mesmo modo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 ao quadrado, como a gente já conhecia, 4 vezes 4 dá 16. Mas se isso for com vírgula, por exemplo, 2,1 ao quadrado vai ser 2,1 vezes 2,1. Multiplicando, isso aqui daria 4,41, certo? Depois, 3,5 ao quadrado seria 3,5 vezes 3,5. Isso resulta em 12,25. 0,2 ao cubo, mesma coisa, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Isso aqui dá 0,008. E aqui 0,25 ao quadrado é 0,25 vezes 0,25, que dá 0,0625. Tá? Uma coisa importante, vocês vão se perguntar, senhor, mas como é que eu faço a multiplicação? Eu esqueci. Então eu trouxe rapidinho aqui para a gente, por exemplo, o que a gente falou do 0,25. Né? Eu multiplico sem a vírgula, 0,25 vezes 0,25. Isso resulta em 0,0625. Resulta nisso. Qual é o único detalhe? Que eu vou ter que contabilizar as casas depois da vírgula. Então aqui, eu tinha 2 casas aqui, mais 2 aqui, totalizando 4 casas. Então aqui vão ter 4 casas depois da vírgula, certo? Então vale repensar sobre isso. Agora, se a gente tivesse com potenciação com frações, mesma coisa, eu vou elevar o numerador e o denominador na potência. Por exemplo, 2 terços na quarta potência seria 2 na quarta potência e 3 na quarta potência. 2 na quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 3 na quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então resulta no 16/81. 5 meios ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25 e 6 ao quadrado, 36. 12 quinzeavos elevado ao quadrado. É 12 vezes 12, que dá 144, 15 vezes 15, que dá 225. Certo? Então a potenciação vai acontecer dessa forma. Tudo bem? Se não ficou claro, volta um pouquinho no vídeo. Se está tudo certo, continuamos. A gente continua para radiciação, raiz. Olha só, raiz com frações é tranquilaço. Faz a raiz do numerador e raiz do denominador. Então, por exemplo, raiz de 16/49 é raiz de 16, que é 4, raiz de 49, que é 7. Se fosse raiz cúbica de 8/27, raiz cúbica de 8, que é 2, raiz cúbica de 27, que é 3. Se fosse raiz quadrada de 144, 121, raiz de 144, que é 12, raiz de 121, que é 11, certo? Então, ficamos com esses resultados. Agora, se for raiz de número decimal, preste muita atenção. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, 1,44, ele pode ser transformado no número 144 sobre 100. Por que isso? Porque ele tem 2 casas depois da vírgula. Então aqui o meu número de baixo tem que ter 2 zeros. E sempre vai ser um número de base 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim vai. Então, 1,44 tem 2 casas, vai 2 zeros. Depois que a gente tem a 144 sobre 100, ou 144 centésimos, a gente faz a raiz. Raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10. Depois, pega esse 12 décimos e transforma numa fração. Como eu tenho um zero só, vai ter que ter uma casa depois da vírgula. Eu sei que é um pouquinho chato, mas a gente vai ter que entender esse processo fazer, certo? Continuando, raiz cúbica de 0,0027. Faz o mesmo processo, transforma o decimal numa fração. Então aqui tem 3 casas depois da vírgula, então vai ficar o 27 sobre 1000, com 3 zerinhos. Faz raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então ficamos com 3 décimos. Pega esses 3 décimos e transforma num número decimal. Uma casa depois da vírgula, um zero, uma casa depois da vírgula. Ok? Sei que é chatinho, mas sei que com o esforço de vocês vai dar tudo certo. Ok? Opa, tudo bem? Eu tava ali plantando, lembra que eu sou Adão? Quando eu tava falando de raiz lá, antes, quando você estava aprendendo, eu falei que eu usava muito a raiz para saber se eu tenho a área da parede quadrada para saber o lado. E se eu usava potência para se eu tenho o lado, eu quero saber a área. Agora,
Eu venho dizer para vocês que isso é muito importante. Por quê? Porque nem toda parede tem 6 metros, 8 metros, 9 metros, números redondos. Aos lados dessas paredes vão ter um número com vírgula, a área vai ter um número com vírgula. Então, presta muita atenção nisso que o meu neto está falando aí. Faça a atividade muito bem. Eu vou voltar a cortar minhas hortas lá, que eu adoro minhas hortas. Tchau! Trouxe algumas atividades pra gente, certo? Então agora é aquele momento, pause o vídeo de vocês e realize essas atividades no caderno. Ok? Voltamos então com o nosso super mágico, nossa mágica resolução. Temos 2,4 ao quadrado, era fazer 2,4 vezes 2,4, dá 5,76. Aí. Depois eu tinha 3 sétimos ao quadrado. 3 sétimos ao quadrado, vai ficar 9,49avos. Depois eu tinha raiz quadrada de 81, 169. Então, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 169 é 13. Por último, são 0,64, transforma na raiz 64 sobre 100. Raiz de 64 é 8 e raiz de 100 é 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. Certo? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Não tem muito mistério, é sempre obedecer os mesmos processos que vai dar tudo certinho. Tá ok? Um beijo no coração de cada um, tudo de bom e até a próxima semana.